já deve ter conhecido ou ouvido falar e também visto na natureza. O cachorro do mato. Um animal muito conhecido pelos brasileiros. Um animal que vive na nossa fauna do Brasil. Vamos conhecer nesse vídeo um pouco sobre o cachorro do mato. Um animal que está um pouco preocupante, mas que corre muito perigo de extinção. Vamos ver um pouco sobre o cachorro do mato. Vamos lá. Vamos a seguir. Mato, Cerdocyon tous, cachorro do mato. Ou raposa caranguejeira, é um mamífero da família dos canídeos, incluindo espécies como o lobo-guará, raposa do campo e o cachorro do mato vinagre. Esse encontrado divididos pela América do Sul. 3 das suas 5 subespécies podem ser encontradas no Brasil, sendo elas entrerianos, canídeos entrerianos, encontrada no sul e sudeste do Brasil, canídeos azaraê, no sudeste e centro-oeste, assim como canídeos tous. Ambas podem ser localizadas no nordeste e norte do Brasil. É também conhecido como lobinho, graxaim do mato, graxaim, raposa, lobete, crab e antique fox, crab e antique zorro, common zorro, zorro de patas negras, perro de monte, lobo, zorro de monte, zorro pero, zorro comum, zorro perono, sendo esses nomes para diferentes regiões, sendo as últimas na Espanha. Já apareceu, foi a foto do gatinho, né? É uma espécie considerada notífaga. Seres que possuem maior atividade durante a noite. Com um tamanho aproximadamente de 25 centímetros de comprimento e 40 centímetros da altura, pesam entre 5 a 8 quilos. Esses animais dispõem de uma pelagem cinza clara e de base amarelada e sua faixa dorsal negra, entendendo-se da nuca, a extremidade da cauda, que é apontando para trás e para o chão, com grande quantia de pelos longos e escuras. Há também indivíduos com pelagem diferentes, mais claras, em um mesmo local, que pode ser observado no norte do Pantanal e na Mata Atlântica, em São Paulo, tornando-se necessariamente medias escuras nas pontas do focinho e moderadamente estreias, abrigando-se os ocos de árvores e tocas. É uma espécie de apresentação de dimorfismo sexual. Diferentes características não sexuais entre indivíduos macho e fêmea. São indivíduos onívoros, assim a dieta inclui frutas e também presas animais, incluindo as carcaças de animais mortos. Consequências desta consumo de carcaças animais que margem das pistas. Pesquisas apontam que ele está no topo da lista de animais silvestres que mais morrem atropelados nas rodovias. O cachorro do mato é classificado como um caçador solitário,
modificando essas características em épocas de acasalamento, quando andam em pares ou quando andam em grupos de até 4 indivíduos. Quando jovens também podem andar em matilhas de até 4 animais. O lobete de um canídeo que avistado em vários habitats, incluindo todos os tipos de ambientes, sendo esses savanas, cerrado, preferências de áreas de cerrada, florestas subtropicais, espinhosas de cactos, matas arbustivas na caatinga, planícies em campos desde outros descenamente pela América do Sul, aparecendo no norte da Colômbia, Venezuela, distribuindo-se no Brasil, em todo o Paraguai, Uruguai, norte da Argentina, na Bolívia, ao leste dos Andes, sendo pouco registrados em Suriname e na Guiana. Foi registrada no Pará recentemente na Amazônia. Suas localizações são nordeste do Rio Amazonas e o Rio Negro, no sudeste do Rio Amazonas, em Araguaia, na Bolívia, encontrando-se ao sul do Rio Beni. Há poucos registros da espécie recente pelo Brasil. A seguir, uma tabela com alguns registros tipos mas isso eu não vou incluir no meu vídeo. São indivíduos onívoros, assim sua dieta inclui frutas, sendo considerado um dispersador de semente, como por exemplo frutos em baobá, baguaçu, ovos, artrópodes, anfíbios, répteis, mamíferos e pequenos crustáceos. As carcaças de animais mortos, quando estão em decomposição, estação chuvosa, esses animais se alimentam-se majoritariamente de frutas e insetos, ao passo que essa estação seca consomem pequenos mamíferos, como por exemplo roedores, pelo fato de ser uma espécie oportunista. Provavelmente sua alimentação se dá pelos recursos do ambiente. A maturidade sexual da espécie Cerdociltus ocorre a partir dos 9 meses de idade. Tem uma gestação de 52 a 59 dias, ou de dá à luz a 3 a 6 filhotes por ninhada. Cada cria com, em média, 120 a 160 gramas, armamentamente pelagens escuras. As fêmeas dessas espécies monogâmico, por ser uma espécie do tipo tropical, a reprodução desses indivíduos não possui época do ano determinada para a procriação. Apesar de sua característica solitária comum, os machos da espécie podem levar as fêmeas lactantes ou grávidas o alimento. Mesmo sendo uma espécie bastante comum, existem poucos trabalhos envolvendo a sua ecologia. Atualmente no Brasil é uma espécie considerada menos preocupante a nível de conservação pela IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, por ser habitual em sua faixa estáveis, mesmo não havendo estimativas exatas sobre os números na natureza. Uma das principais riscos são o desmatamento, a caça e a criação desses animais ilegais.